Queria chamar agora o próximo painel para explicar sobre o programa Rio Capital da Bicicleta, Capital Nacional da Bicicleta, o Altamirano, que foi muito inteligente em sentar ali, não vai ficar com toxicólogo amanhã, que nem eu vou foder agora. Já está com o... Se levou o... Levei. O óculos e o controle. Bom, pessoal, o Rio de Janeiro foi a cidade pioneira no Brasil em ciclovias, ciclismo. Carioca sempre gostou de andar de bicicleta. Antes mesmo da ciclovia na cidade já se andava. Tem fotos de Copacabana, a gente tem naquele Vila Copacabana, vários sites, você já via as pessoas passeando na orla de Copacabana de bicicleta. E o Rio sempre teve uma tradição muito grande com relação às bicicletas. E o programa Rio Capital da Bicicleta veio não só em função da onda mundial que aconteceu, quer dizer, do resgate da bicicleta como meio de transporte, como já mostrado pelo Zé aqui, mas também em função de aproveitar essa prática já do carioca, essa tendência do carioca a ter bicicleta. Pouca gente sabe que nós temos mais bicicletas no Rio de Janeiro do que automóveis. A maioria na garagem, pendurada, tá lá, o cara não vê há 3 meses e tal, ou tem 2, mas temos mais bicicletas do que carros. As pessoas possuem mais bicicletas do que carro aqui. Acho que é pra cá, assim. Foi lá. Então, e por que a bicicleta está na Secretaria de Meio Ambiente do Rio de Janeiro? Talvez o Rio de Janeiro seja a única cidade que eu conheço do mundo, do mundo não, porque na Holanda a questão da bicicleta está no Ministério do Meio Ambiente, só que lá eles misturam meio ambiente e infraestrutura, tudo junto. O meio ambiente vem na frente da infraestrutura e pertence ao mesmo ministério. Porque é a única forma de andar. E a bicicleta tem tudo a ver com o meio ambiente. A bicicleta não é só apenas um transporte. A bicicleta, ela ajuda, como o Zé já mostrou, a reduzir a emissão de gases de efeito estufa, melhorar a questão da poluição na cidade. Então, importante que para alavancar, não foi nem o governo do Eduardo Paes que colocou isso já veio de trás, desde antes do circuito. A primeira vez a Secretaria de Meio Ambiente foi montada na cidade, a questão cicloviária passou, e eu acho que ela só andou na cidade, e o Rio de Janeiro é a maior cidade do Brasil, com o maior número de tudo que vocês pensarem em termos de bicicletas, em função de justamente dela estar num órgão que tende a alavancar aquilo como uma questão quase que ideológica, uma questão de querer fazer acontecer. A questão do transporte na cidade e no Brasil, de modo geral, na América Latina, está muito vinculado. A Secretaria de Transporte podia ser a Secretaria do Carro. Na maioria das vezes, assim, as pessoas o tempo todo pensavam só no automóvel. Então aqui sempre se pensou, se você pensar em não só aqui em São Paulo, né, se fazer novos viadutos, novos túneis, tudo para o automóvel. Nada pensado, nem sequer no transporte público. A última grande linha feita no Rio de Janeiro, agora desse sistema de transporte por BRT, foi a linha amarela. E você vê que nem se pensou em linha de ônibus na linha amarela, não se pensou em ciclovia, não se pensou em alguma coisa sobre trilho, nem sequer um BRT. Quer dizer, uma grande via que pela primeira vez rasgar na cidade no sentido transversal, não tem nada de mobilidade nem de transporte de massa. Foi feito para automóvel, pensando em 26 mil veículos, hoje tem mais de 70 mil veículos por dia, na linha amarela, totalmente engarrafado, você tem que fugir, não resolveu problema nenhum de transporte na cidade. Então, essa é uma das razões de ficar no meio ambiente. Outra coisa é que a cidade fez um planejamento estratégico tentando colaborar com a redução da emissão de gases de efeito estufa. Então a gente tem um projeto de reduzir até, embora a cidade toda crescendo, a gente com mais carro na cidade, mas é uma meta ousada de reduzir 16% a emissão de gases de efeito estufa na cidade do Rio de Janeiro, comparado com o nosso inventário de 2005. O Rio foi a primeira cidade do mundo a fazer inventário de gases de efeito estufa, do Brasil, a fazer o inventário da sua emissão de gases de efeito estufa. E comparado, nós estamos fazendo agora anualmente, já atingimos a redução prevista até 2012, que era em torno de 8%, e queremos atingir 16% até 2016. E o programa de ciclovias é um programa importante para isso, porque no momento que você hoje tem 1,5 milhão de viagens por dia de bicicleta, significa que você está tirando 1,5 milhão praticamente de viagens de carros feita na cidade. Por quê? Porque a bicicleta, como o carro, é quase que um transporte individual. Então, a pessoa que não quer pegar um transporte público, quer se deslocar até o ponto de ônibus, pegar um transporte e voltar para outro, ele tende a substituir o automóvel
pela bicicleta, pelo menos nas pequenas distâncias. E essa é a razão. A razão principal quando você tem um programa é isso. É tentar fazer com que o cara de automóvel opte pela bicicleta, porque normalmente ele não é um cara adepto ao transporte público, a não ser em determinadas circunstâncias. Ele gosta de fazer o ponta a ponta, ele gosta de sair daqui, ali, não sei o que. Então, essa é a tendência no mundo inteiro, é você tentar substituir o automóvel pelo carro, é o transporte individual. Então, nessa mentalidade, nós temos uma meta de implantar 450 quilômetros de ciclovia, ciclofaixa, era até 2016 essa meta do plano estratégico, e particularmente a Secretaria de Meio Ambiente está tentando alcançar essa meta ainda em 2015, porque 2015 é o aniversário de 450 anos da cidade, seria um bom presente para a cidade que a gente atinja essa meta ainda durante esse ano de 2015. Temos quanto hoje? Hoje estamos com 387 quilômetros, ainda faltam quase 70 quilômetros, 63 quilômetros, e também depende muito de recursos em todas as áreas, mas a gente tem uma coisa abrangente de parcerias, porque não é só o poder público, na verdade, muitas coisas são feitas em parcerias, a gente consegue, os empreendedores conseguem contrapartidas, enfim, para tocar esse projeto. A nossa referência é que entre 1990 e 2008 foram feitos 150 quilômetros de ciclovia na cidade, são basicamente essas ciclovias da Orla, que era pensada principalmente na época do Marcelo Alencar, em lazer, quando se fez aquele Rio Orla, foram essas ciclovias, pensavam muito no lazer do carioca, andando de bicicleta, por isso que elas não formavam rede, elas praticamente ligavam Copacabana, Posto 6, Ipanema, Leblon, aí o trecho da Sernambetiba lá, mas elas não estavam pensadas como transporte. A partir delas a gente começou a pensar ciclovias como meio de transporte e voltado para a questão, inclusive, da redução dos gases de efeito de estufa na cidade. Se vocês verem aí, esse é um mapa por atividade da emissão de gases de efeito de estufa na cidade, o CO2 equivalente, né? Então hoje você vê que o transporte é responsável por 30% de toda a emissão de gases de efeito de estufa na cidade. Os gases de efeito de estufa são CO2 equivalentes, né? 8% eram resíduos sólidos, outro tanto de energia, outro tanto pelo comércio 7%, energia usada pelo serviço público, em modo geral, 2%, enfim, industrial 10%. O principal emissor na cidade é o sistema de transporte. Aqui vocês vê as alternativas que a gente tem colocadas, as emissões evitadas de CO2 em função de ações tomadas já na cidade. Como é que a gente está reduzindo essa questão? E aí me interessa particularmente a questão... Onde é que a luzinha acende aqui? Acho que é apertando no meio. Não sei. Laser. Laser? Em cima. Será que Então, se vocês perceberem aqui, vocês vão ver que aqui isso é um dos dados do emissário aqui, ó, só o BRS de Copacabana as pessoas não sabem, mas ele evitou em 2012, comparado com antes de ter o BRS, 17,6 mil toneladas de carbono equivalente na atmosfera. Então, o que vai permanecer é porque o BRS de Copacabana já está implantado. Se você pegar aqui, por exemplo, a questão de resíduos sólidos, com o fechamento de Gramado, a melhoria da coleta de lixo, você tem até 2012 243 mil toneladas de CO2, que até 2016, com totalmente implantado o sistema de seropédica, vai passar para 1.240.000. Aí você pega aqui também, a gente tem a questão do biogás de Gramacho, e você tem também a questão da bicicleta, a expansão da rede de bicicletas na cidade. Quando a gente estava em 300 quilômetros, você já viu que já tinha 3.200 toneladas de carbono equivalente pelo uso de bicicleta, que vai dobrar até 2016 com essa meta de 450 que a gente pode antecipar. Então a bicicleta tem importância fundamental na questão do meio ambiente da cidade. Tá? Então, a opção do Rio de Janeiro é pela questão da bicicleta
tem que ter uma diretriz como uma cidade do porte do Rio de Janeiro, não uma cidade pequena. Uma cidade pequena você pode chegar em Lorena, por exemplo, e dizer assim, eu quero que 90% da população use bicicleta e não tenha transporte. Poderia fazer isso. Rio de Janeiro, com uma cidade de 6 milhões de habitantes, com distâncias de 80 quilômetros dentro da cidade, você não vai querer que as pessoas pedalem 80 quilômetros. Isso aqui é coisa para atleta, para o Rafael, estão aqui. Então a bicicleta, dentro daquele raio que o Zé colocou, na verdade, a gente vê a bicicleta, quer dizer, do ponto de vista institucional, como um modal integrador do sistema de transporte público. Você precisa ter um transporte público de alta qualidade para fazer com que as pessoas queiram andar no transporte público e que elas possam usar a bicicleta como fator integrador, a sua grande maioria. Por isso, quer dizer, integrando com a barca, com o BRT, com o trem, com o metrô, e é mais ou menos assim na cidade do mundo inteiro. E às vezes você até colocando a bicicleta dentro do sistema de transporte público na medida que a demanda conceba isso, que seja permitido isso. Então, dentro dessa visão aqui, hoje você pergunta, onde é que se usa mais a bicicleta? A gente aqui é elite, todo mundo aqui é Zona Sul, é centro, no máximo média e tal, é um pessoal sempre de classe média. Mas a grande massa trabalhadora da cidade, ela reside na P5, na região oeste da cidade. São quase 2 milhões de pessoas que moram entre Realengo e Santa Cruz. É claro que lá também tem uma classe média e tal, de proprietário, mas que não é igual aqui, a grande massa é lá. E essa massa, aqui no Brasil, é por uma questão econômica mesmo. A bicicleta é usada como meio de transporte. As pesquisas já desde 2004 do PDTU, que era a pesquisa oficial, mostrava que o habitante da Zona Oeste ele era obrigado a usar 2 transportes para se deslocar para o seu trabalho. Sendo que em 75% dos casos, um deles era a bicicleta. Quer dizer, a bicicleta é um fundamental no sistema de transporte da Zona Oeste da cidade. Agora, se você pegasse as ciclovias, praticamente era 0 o número de ciclovias nessa região da cidade. Hoje nós já passamos de mais de 60 quilômetros de ciclovia nessa área, e são ciclovias pesadas, porque na verdade são feitas em estradas que não tem acostamento, porque lá era tudo estrada, estava uma garça, estrada disso, sem acostamento, sem nada. Então você tem que criar infraestrutura, fazer drenagem, fazer calçada, porque aí você vai organizar, tem um pedestre também, e fazer a ciclovia. E dentro dessa filosofia, né, você vê aqui, ó, aqui nós temos a estação da Supervia Santa Cruz, o BRS chegando a Santa Cruz. Aí essa azul era uma ciclovia existente, já feita mais para trás, a gente trouxe a ciclovia integrando todo mundo. Aqui fez a João 23 também, foram feitas, nós fizemos primeiro essa, depois fizemos essa, e hoje conseguimos fazer essa daqui na Padre de Caminado, ligando a Avenida Brasil, onde vai ter também o Transbrasil, fazer a estação de Supervia, ligando todos os bairros da Zona Oeste. Tem outras que foram feitas, como a estrada de Santa Eugênia, etc. e tal, que está justamente atendendo essa condição da classe trabalhadora. E ainda tem muito por fazer, porque lá é muito grande. Aqui é só colocando a questão do transporte público, quer dizer, depois de pronto, a Transcarioca, a Transoeste, a Transolímpica, a Transbrasil, a gente espera ter realmente um transporte público de alta capacidade na cidade. A Transbrasil está talvez transportar 400 mil pessoas, a Transoeste está transportando 120 mil pessoas dia, a Transcarioca, a expectativa dessa ordem também, a Transolímpica também. Então você vai ter realmente, com a expansão inclusive do metrô para a Barra e do sistema de VLT, você vai passar a ter realmente agora uma matriz do sistema de transporte público na cidade. Aqui a gente tem mais ou menos como vai ficar 2016, já lançado o mapa, a ciclovia, o em vermelho são as ciclovias da cidade, já junto com as projetadas, né? E o sistema de transporte público com os trens jogados e as trans também, mostrando um mapa de integração e dentro dessa filosofia da bicicleta como modal de transporte alimentador do sistema de transporte público. Aqui a gente tem a divisão do planejamento da cidade, aquilo que eu falei da Zona Oeste, a P5. Aqui são as ciclovias implantadas, as ciclovias em execução, as ciclovias projetadas, quer dizer, são as projetadas são em Tonho Verde, ainda não estão executadas, mas a gente tem uma série de redes, tem 50 quilômetros de ciclofaixa projetada aqui no centro, mas só vai poder ser feito depois que acabar as obras de infraestrutura, porque depois que o VLT estiver pronto, todas essas obras
enfim. Aqui é a distribuição do sistema cicloviário por área de planejamento. Você vê que a P5 não tinha praticamente ciclovia, hoje ela já é a maior da cidade, tem 30,73, a zona da Barra Jacarepaguá 27,58, a zona norte 10,58, a zona sul quase 30 quilômetros e o centro 1,53, tem apenas essas primeiras ciclofaixas que foram implantadas aqui recentemente na Graça Aranha e algumas outras ruas. Aqui é mais ou menos a estrutura da secretaria, como é que é feita, quem que deveria conservar, quem coordena, quem executa, porque às vezes parece que a Secretaria do Meio Ambiente faz tudo, não, a Secretaria do Meio Ambiente ela é um farol. A gente dispara e o cara vai fazer obra, e também tem um sinal, o seguinte, para fazer qualquer obra na cidade, mesmo que seja a prefeitura, ela tem que licenciar o meio ambiente. Hoje em dia é obrigatório por lei. E aí, quando bate lá qualquer projeto, não aprovamos se não tiver uma ciclovia colocada dentro. O cara tem que enfiar a ciclovia, tem que botar, tem que pensar outra maneira o projeto dele. É verdade, é dessa maneira que tem que sair. Porque se ficar dependendo da vontade só política ou do recurso, o recurso sempre tem uma outra prioridade. Então a maneira da contrapartida sair, a gente tem um secretário forte politicamente, o Haroldo sabe que o Muniz, que é um cara da área de meio ambiente, foi presidente do que é hoje INEA, da coisa, um cara que pensa em sustentabilidade, então, e tem força política, porque também é secretário-geral do partido, está no governo e tal, então, com isso a gente tem conseguido fazer com que os órgãos pensem e passassem a pensar. Hoje em dia, então, o nego já não pensa. A primeira coisa, quando ele entrava na licença, ela diz, olha, nós fizemos uma previsão de ciclovia, né? Então, tá bom, então vamos em frente. Aqui é o conceito nosso, né? Dentro daquilo que até o pessoal estava falando, ciclovia é realmente segregada, a ciclofaixa você rouba normalmente um pedaço da pista, a gente normalmente tira estacionamento de veículos, normalmente é estacionamento de veículos, nem é faixa de circulação, porque a 7 ainda é difícil aprovar uma 7, todo mundo sabe, se você tiver que impedir, tirar alguma faixa de circulação, mas a questão pelo menos de estacionamento, mais ou menos a gente já consegue. Às vezes não tem algum retrocesso, a gente vai ver. Tem o conceito da faixa compartilhada, né, que é dizer para a bicicleta qual é o melhor caminho para ela e fazer com que o carro respeite, mesmo não impedindo que de vez em quando, não está passando ninguém, o carro precisa fazer uma manobra, pode entrar e sair, mas ele sabe que essa aqui é uma prioridade do ciclista. Eu sou fã dessa ideia. Esse é o conceito dos bicicletários, né? Você tem uns 3 padrões na cidade e a gente jogou para a cidade a questão do bicicletário também. Nós já fizemos mais de 10 mil vagas para bicicleta na cidade nos últimos tempos. Vamos botar 400 vagas agora nas estações do metrô. O Arlindo que está ali até me ajudou a mapear quais são as estações que estão precisando mais e já está começando essa semana. E a gente fez uma parceria com o próprio metrô. O metrô já não tem condições de botar. Eu falei, mas vocês têm condições de... O Estado tem uma máquina que faz bicicletário. Então o metrô entrou com tubo, o Estado deu a máquina e a gente vai colocar os bicicletários em todas as estações de metrô, começando pela General Osório, que hoje na praça tem uma demanda grande e não tem quase que bicicletário ali. Tem lá no pé do Cantagalo, mas ali na praça não tem. Mas nós vamos colocar em todas as estações de metrô vagas para bicicleta. O Cantagalo tem que aumentar, porque ali cada dia é mais. O Cantagalo cada dia é mais. E tem ainda um conceito que é da calçada compartilhada. A gente fala que os caras podem andar em calçada, depende da calçada. Essa é a calçada do Jardim Botânico, é uma calçada boa, era a única rota para passar pelo Jardim Botânico. Ela não tem tanto pedestre, então não dá para compartilhar, mas aí aqui o cara é bem sinalizado, o cara sabe, aqui está escrito ali, como está na lagoa, a prioridade é do pedestre. Quando o bairro não tem calçada, é uma tristeza. Maitá, por exemplo. Temos que achar uma rua. Só para o presidente da Associação de Moradores de Maitá. A gente tem um projeto que acabei de aprovar na 7 Rio para mudar a ciclovia passando ali no Maitá, porque não tem uma solução antiga e a gente vai melhorar aquilo lá. Então aqui o conceito de ciclovia, mostrando os exemplos, né, das ciclovias de todos os tipos, né, quer dizer, que a gente está usando aqui, né, quer dizer, segregada, zona 30, enfim, tipo de sinalização, bike box, mesmo naquelas faixas compartilhadas, quando chega no sinal, a prioridade é da bicicleta, mostrando ali, que foram feitos em diversas áreas da cidade.
bicicletários, está vendo? Quer dizer, hoje em dia, qualquer pessoa que queira aprovar um bicicletário, tem vaga, eu quero colocar um bicicletário por conta própria, é só mandar por e-mail para a prefeitura, ciclovia@pcrj.gov.br, pega uma foto do Google, mostra onde quer botar o bicicletário, o pessoal aprova por e-mail mesmo. Tem os padrões já definidos, tem 2 ou 3 tipos de padrões de bicicletário, e também o comércio pode, se quiser, colocar um bicicletário. Mas é sempre esse bicicletário de prender no quadro, né? Tem aquele de prender na roda. Não, o nosso modelo é esse, aprovado. Só é esse, ou então é um R de Rio de Janeiro, que é parecido com ele, só que tem mais uma bostinha assim de lado, que é feito pelo Estado. Mas o padrão é sempre esse. Esses são os padrões aprovados pela Prefeitura. Aqui você tem uma foto do bicicletário na estação, você vê aquilo que eu falo da Zona Oeste. Essa é a estação do BRT Pingo d'Água. A gente colocou 250 bicicletários, teoricamente caberia 500 bicicletas. Eles hoje estão superlotados, já há uma demanda por mais bicicletários nessa região. Já apareceu flanelinha de bicicletário? Qualquer hora desse aparece. Outro incentivo grande que a gente tem feito de fazer com que no licenciamento os prédios novos deixem vagas para bicicletas, os prédios comerciais também. É obrigatório para supermercado, shopping, destinar 5% das vagas, isso por lei, para bicicletários. Esse é o prédio da prefeitura, onde a gente fez vestiários e local para o próprio funcionário da prefeitura e para a prefeitura de bicicleta, na medida que ele queira. Agora as obras de execução. Me pediram mais para falar sobre o que está em execução, deu uma palhinha do passado, por exemplo, aqui a gente já tem a região do Porto, o Porto vai ser servido pelo sistema de VLT, todo mundo está vendo já a implantação dos trilhos na cidade. É uma grande discussão, porque o VLT não vai ter catraca, então, nos moldes de Paris e da Europa, então a discussão não vai ter catraca, você vai ter só validar o bilhete único na entradinha, assim na porta, sempre vai ter aquelas maquininhas para você validar. Vai ser uma novidade no Rio de Janeiro, a gente vai ver qual vai ser o percentual de pessoal. Vamos começar a testar a nossa educação na cidade. Se eu passar 10 anos. Não tem catraca. Você vai passando e você pode entrar no trem, em vários pontos você tem um local para você validar o seu bilhete, como é na Europa. Quem já viajou sabe como é que é, você vai validar o bilhete. Agora, ele tem um macete que é o seguinte: ele tem um sistema de infravermelho dentro que você não sabe quem não validou, mas você sabe, por exemplo, o trem tem 100 pessoas, você sabe que ele tem 100 pessoas e você sabe que 50 validaram o bilhete. Então, a qualquer momento, ele pode fechar as portas ali e tem um fiscal sair pedindo o comprovantezinho de cada um. Que você comprovantezinho. Que você é validor. Mas, de qualquer maneira, vai ser uma novidade na cidade aí, porque você está contrariando toda aquela ideia de que a gente não... Vamos ver qual é o percentual de abstenção que vai fazer. Então, isso vai ser feito aqui com um sistema de coisa, e você vai ter todo um sistema de rede cicloviária dentro do porto, porque várias ruas do porto só passa o VLT e calçada. Não tem, a grande parte do porto é assim. Então, ou você vai ter opção, ou você vai de bicicleta, ou você espera o VLT para circular, porque você não tem a menor possibilidade de andar de carro nessa nova região do Porto do Rio, tirando algumas ruas. Então, você vê aqui, que vai ser o modelo. E a gente vai ter, depois disso pronto, mais outras 30 quilômetros de ciclofaixa dentro da cidade, dentro do centro da cidade, que também não vai ser vaga para estacionar dentro da cidade. Provavelmente a Rio Branco fecha no sentido da Presidente Vargas até o Almirante Barroso, também deve ser fechado, né, nesse trecho. Esse trecho deve ser fechado, vai se manter fechado. Presidente Vargas, a pista do meio vira todo o BRT que vem da Transbrasil, você só vai ter movimentação de automóveis nas laterais, porque ali vem o BRT vem e vai dar uma certa mergulhada e sair lá, pegar a continuidade desse túnel que está fazendo e vai sair lá no Santos Dumont. Vai ser uma outra cidade, na verdade. Aqui você tem a nova ligação entre o bairro de São Conrado e Leblon. Você tem a ligação a partir do Leblon pela Niemeyer. Naquele início ela vem na pista,
E a pista não é estreita. A gente, o pessoal às vezes me pergunta, pô, mas ali na altura do via de lá, e ela segue na pista. Quando ela passa do Vidigal para lá, aí você passa realmente a passar em cima da rocha, junto ao mar, que é esse trecho que já está quase que pronto, que vocês estão vendo em pré-moldado aqui, já saindo lá embaixo na praia de São Conrado. Esse trecho já está pronto da ligação. São 2,50 metros de largura, já está feito até em concreto vermelho. Vocês estão vendo aqui tem uma chapinha aqui metálica, é que o gradil que vai prender pelo lado aqui. Você tem 2,50 metros de largura e tem um gradil aqui de 1,50 metros, em ambos os lados. Vão ter saídas dentro da ciclovia, a pista dos carros? Vão ter várias saídas e vários locais mais largos que são mirantes, em alguns pontos específicos. Mas vai ter comunicação. No Vidigal tem comunicação, tem outros moradores mais adiante descendo ali. Então tem algumas saídas para a pista para o cara poder acessar e entrar. Necessariamente ele não entra no Leblon e só sai em São Conrado, não. Professor Rocinha tem muita bicicleta. Tem muito. Eles já vão na pista hoje em dia, tem muita gente subindo ali já na pista. Engraçado, nós protocolamos, a Comissão de Segurança, nós protocolamos um pedido para botar placa de sinalização na linha Maia e até hoje não fomos atendidos. Não existe movimento ali de bicicleta e não existe uma placa, cuidado com o ciclista ou qualquer coisa. E o movimento lá é muito grande. Assim. Essa ciclovia vai ter continuidade pela Niemeyer e aí ela sobe no elevado do Juá. Tem uma passarela de acesso do final ali da praia do Pepeu, ali do coisa, onde pousa a Asa Delta ali. No final da ciclovia ela sobe com um viaduto só para bicicleta e ela entra na pista existente, que vai ter uma parte hoje separada para as bicicletas e segue na direção da Barra. Ela pega a pista velha que já vem na beirada para o mar. Tem um outro túnel aberto, vocês já estão vendo a obra lá, e que vai fazer uma outra pista para cá. Mas uma parte daquela primeira pista vai servir de ciclovia para chegar até a Barra da Tijuca. Outro projeto que a gente está começando, esse projeto que a gente está começando é Laranjeiras Cosme Velho. A firma já colocou o canteiro de obra, nós estamos começando, mas na verdade ela é mais que Laranjeiras Cosme Velho. Ele é uma integração com o Botafogo e com o Flamengo aqui. Então você tem um Pereirão aqui, ó, você vai ter ciclofaixa por aqui, você vai ter ciclofaixas e em um trechinho final aqui faixa compartilhada, ligando Laranjeiras até o metrô do Largo do Machado, fazendo integração com o aterro do Flamengo, passa por várias ruas do próprio Flamengo. Aqui a rua Paissandu, onde você vai ter uma faixa compartilhada, aqui a integração com Pinheiro Machado, Muniz Barreto, e você vem para a praia de Botafogo, fazendo uma integração dos bairros do Flamengo, Laranjeira e Cosme Velho, e Botafogo, Flamengo, tudo, e até o aterro do Flamengo, para possibilitar. Isso é uma reivindicação antiga do pessoal de Laranjeiras, da Associação de Ciclistas, dos alunos do colégio. Os alunos do colégio lideraram esse processo, inclusive. Foram os alunos do Franco Brasileiro de mais 9 colégios que foram pedir para a Secretaria fazer uma ciclovia que atendesse, que eles queriam para as escolas de bicicleta, não queria que os pais levassem, que tumultua o trânsito lá, já criando uma nova consciência dessa nova geração. Por que você se entra nessa questão dessas novas obras sem terminar as antigas? Por exemplo, Botafogo, vocês foram até a Real Grandeza e não continuaram até o Humaitá. Está toda linda até a Real Grandeza. A partir dali não existe ciclovia até o Humaitá. Por que não tem essa continuidade? Existe a ciclovia antiga que foi feita na época do cirquista, que passa lá nas calçadas, aquela coisa toda. A gente tem um projeto. Lá do lado de lá. Porque mexer é mais fácil. Tem um fluxo de você mexer com ciclovia. Você tem grande, projetos novos. Para você mexer com projetos antigos, qual o conceito? Dentro da própria prefeitura é o seguinte: a Secretaria de Meio Ambiente coordena os projetos novos, de novas ciclovias, etc. e tal. Depois de pronta, a gente entrega para a Secretaria de Conservação, Belchior e tal, e a Secretaria de Conservação é responsável pelas ciclovias existentes, inclusive pelas ciclovias antigas. Quer dizer, teoricamente, a mexida nessas ciclovias antigas, que já estão implantadas, mesmo que tenha 1000 defeitos,
são ciclovias que deviam ser pela Seconserva. Eu, por exemplo, eu entrei recuperando Botafogo, porque eu fui para a Seconserva, fiz o projeto, eles falaram, nós vamos fazer. Levou 6, 8 meses, não foram fazer. Eu consegui não tem recurso sobrando, principalmente nesse ano da Prefeitura. Então, a Secretaria do Meio Ambiente tem um pouco dessa facilidade, mas dessa coisa de conseguir parceiros para fazer. Na verdade, tem muita parceria nisso. Isso não tem tanta recurso do Tesouro, tem pouco recurso do Tesouro, tem muita parceria, muita contrapartida, muita exigência nossa em função dos empreendimentos da cidade, seja eles de que maneira for. Então, Laranjeiras, por exemplo, é uma contrapartida que nós conseguimos. Aquela de General Polidoro também, coisa da Secretaria de Meio Ambiente. E aí nós vamos tentar entrar nessa. A gente tem um projeto já para recuperar e fazer a ligação com o Maitá e transformar até aquela Visconde Silva, tirando aquela ciclovia da calçada, que aquilo não é ciclovia. Então, todo mundo me pergunta, não é ciclovia, nem calçada compartilhada. Porque a calçada tem menos de 1,50 m, cheio de árvores, poste, hidrante. Pô, ainda quer que passe pedestre e bicicleta ali? Não tem como. Até passa, mas não tem como, mas passa um pouco. Mas aí o projeto não pode ser aquele. Mas para acabar com aquele, que já foi feito há 20 anos, a gente tem que ter uma proposta e fazer. Depois que a gente fizer, a gente acaba. Tá virando. Só uma coisa. Essa faixa compartilhada, por que não se faz uso dela nesses locais onde não tem a ciclovia ainda? Coloca uma faixa compartilhada para você criar essa cultura. Essa ideia foi o que a gente vem fazendo. Mas precisa, tem muito lugar para se colocar, e tem muito estudo. Se não dá para você botar faixa compartilhada se permite 70 km por hora. Você botar o cara na pista, onde o carro passa 70 km por hora, quando você assume essa responsabilidade, você está assumindo a responsabilidade. Para você colocar a faixa compartilhada, você não pode ter velocidades acima de 40, o ideal é 30. Mas então você tem que ter conversa com o pessoal de trânsito muito para que eles reduzam a velocidade na área. Para reduzir velocidade não basta simplesmente, às vezes, você colocar o plaqueamento. Em pistas dessas, você tem que colocar pardal, porque o cara tem medo da multa. Então tem toda uma questão de conversa. Mas a tendência dessa é colocar muita faixa compartilhada na cidade. Inclusive nessa região de Botafogo, nesse projeto que a gente está fazendo agora, tem muito de faixa compartilhada. Mas aí, voltando para Laranjeiras, aí vocês veem aqui que ela, na Rua de Laranjeiras, ela vai ter uma ciclofaixa mesmo. Aqui é a Rua das Laranjeiras, uma ciclofaixa passando na frente do Franco Brasileiro. Aqui você vai, por exemplo, chegando ali embaixo do viaduto da Pinheiro Machado e seguindo lá para Laranjeiras. São 10,40 km, um custo estimado, que agora já não é mais estimado, porque já está contratado, de R$ 1.436.000, que não é só essa região, mas como eu mostrei, boa parte de Botafogo e do Flamengo também. Vai até o Cristo, até o Bondinho. Vai até o Bondinho, até lá em cima. Ela vai do aterro até lá em cima, essa é a principal. Aí tem as ramificações, ligando a Pinheiro Machado, ligando o Flamengo pela Paissandu, ligando o aterro do Flamengo, enfim. E aqui a nossa nova ciclovia, que foi até muito badalada pela imprensa por causa da questão que é a primeira ciclovia da América Latina, do mundo, porque no outro restante do mundo não tem tanta favela, mas feito numa comunidade de baixa renda dentro da favela da Maré, e nós estamos começando também. São 22 quilômetros entre ciclovias, ciclofaixas e faixa compartilhada. O pessoal da Maré, como todo pessoal de comunidade, usa muito a bicicleta, são 120 a 130 mil pessoas, e boa parte usa a bicicleta, principalmente o pessoal que trabalha na cidade universitária, que no fundão trabalham. A cidade universitária tem umas 30 mil pessoas, e boa parte dessas pessoas que fazem os serviços de terceirizados dentro da Petrobras, dentro da Eletrobras, que está lá dentro do polo, lá tem um polo tecnológico da própria universidade, eles são moradores da Maré, e de alguma maneira eles usam muito a bicicleta e vão na marra para a cidade universitária, passando na ponte que tem aqui, passando na linha amarela, e aí a gente fez um projeto que ordena essa chegada e a integração, aproveitando que aqui agora passa o Transcarioca, estão fazendo integração com os pontos da Transcarioca, você vê aqui também que a gente está fazendo a integração. A aviação ideal com todos os motoristas.
Os motoristas andaram de bicicleta e a gente botou um ônibus seguindo e tal, fizemos um treinamento. Enfim, tem um campo grande de educação que não é só na questão da relação do ciclista com o pedestre, né, mas é da sociedade como um todo. Então a gente tem que avançar nessa questão. Eu acho que tem uma hora que vão entrar as punições. Só para a questão que o horário está se adiantando demais, então eu queria segurar. A rodovia é um investimento muito grande que foi feito na cidade. É claro que uma Transoeste custa 1 bilhão, um metrô custa 5 bilhões, mas são investimentos importantes feitos pela Prefeitura do Rio de Janeiro na questão cicloviária. Aí são os projetos listados 2015 a 2016, tudo que a gente tem de pedidos e que a gente tem projetado para todas as áreas da cidade. Enfim, esse é o programa que a gente está na cidade. Quer dizer, tem muita coisa feita, tem muita coisa para fazer, mas tudo também depende muito, na verdade, da demanda. Você vê, democracia é um pouco isso. Você reivindica, você aperta, você vai.